Graça e paz, bom dia. Que o Senhor, de uma maneira muito especial, nos conceda um dia abençoado em sua presença. Sou o pastor Givanildo da Igreja Batista Boas Novas aqui de Uberaba. É uma alegria estarmos mais uma vez nessa manhã de terças-feiras, buscando a presença do Senhor. Abra o seu coração e vamos juntos buscar ao Senhor em espírito e em verdade. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos seus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés e humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Senhor, Deus, somos, Amém. Graças a Deus pela sua maravilhosa bondade e misericórdia. Estamos aí já tendo a presença de alguns irmãos também da nossa igreja, nosso irmão Luiz, que Deus abençoe sua vida e sua família, seu lar, e os demais irmãos que estarão chegando e visualizando também depois esse vídeo, estando conosco em oração. E eu quero enfatizar a importância muito grande de que você, ao participar conosco nesses encontros das terças-feiras, você esteja realmente com espírito de oração, esteja disposto a orar ao Senhor. Eu quero trazer uma palavra para a nossa reflexão nessa manhã, um devocional ao nosso coração, e assim como Deus falou comigo, também eu espero em Deus que essa palavra fale contigo, porque de fato a palavra de Deus é viva e eficaz. Mateus capítulo 15, versículo 21. A palavra de Deus é tão maravilhosa que a cada momento que nós nos debruçamos em sua palavra, mesmo nos domingos, quando nós temos trazido essa mesma palavra, o Senhor tem nos dado sempre novas compreensões, aplicações para as nossas vidas, e a gente entende ser muito importante compartilhar com você. Então, Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lugares de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, estrangeira, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi,
tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos aproximou-se dele e rogou: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui eu enviado ensinando as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me socorre. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos? Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus à mulher: grande é a tua fé, faça contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra no nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Eu queria falar rapidamente sobre uma fé impressionante, uma fé que impressiona a Deus. Eu acho que é o que muitos querem também. Que a nossa fé venha pressionar a Deus de maneira que venhamos também a receber aquilo que estamos pedindo a Deus em nossas orações, né? Mas precisamos pensar nesse tempo que estamos vivendo, um tempo tão conturbado, um tempo tão complicado, difícil que estamos vivendo, e às vezes ficamos a questionar: por que, Senhor, estamos passando por esse tempo? E já entendemos pela palavra que pelos últimos tempos viriam tempos dificílimos. Esses tempos teriam também essas características, né? Tempos em que haveria também perseguição à igreja, onde igrejas, no caso, templos seriam fechados, cristãos seriam perseguidos, tempos também de fome, de miséria, de guerra, de pestes, de doenças, enfermidades. Então essas são coisas, são sinais dos últimos tempos, né? E diante disso nós devemos sempre nos lembrar que nós precisamos entender o que Deus quer falar à sua igreja e como Ele quer nos preparar diante dessas situações. Aí tem sido um tempo de desespero, com certeza. À vista da situação dessa mulher, ela também chega a Jesus com um certo desespero, porque a sua filha estava endemoniada. E ali realmente é desesperador para uma mãe estar diante de uma situação como aquela. Quantas pessoas têm buscado a Deus em meio aos seus desesperos? Nós também. Quantos desesperos apresentamos a Deus em nossas orações quando vamos buscar ao Senhor? Certamente muitos de nós nessa manhã, nesse dia, estamos preocupados com certas coisas, né? Ficamos a pensar nesse tempo de pandemia, que é também um tempo de certa forma desesperador para nós, porque não sabemos quando cessará isso. Ficamos na ansiedade de uma vacina, de uma cura, queremos logo ver a normalização, que tudo se normalize na verdade e possamos viver andar como estávamos andando antes, no nosso trabalho, dia a dia, né? Nossa ida aos cultos, igrejas, etc, né? Mas as coisas não vão voltar simplesmente da mesma forma, né? Alguma coisa Deus está querendo fazer com tudo isso, amados irmãos, e nós precisamos buscar de Deus essa direção e essa compreensão, esse entendimento em nome de Jesus. O desespero tem levado as pessoas a buscar a Deus, mas às vezes com motivações as mais diversas. A história dessa mulher nos mostra aparentemente algo que nos deixa meio inquietos diante da palavra de Jesus. Nós sabemos que Jesus não deixa nenhum daqueles que o buscam confundidos e não o deixa voltar sem resposta. Mas Jesus parece rejeitar o pedido daquela mulher. Devemos lembrar que Jesus começa a falar também que Jesus na verdade estava junto aos seus discípulos e Jesus tinha um embate constante com fariseus. E diante disso, Jesus ele queria aproveitar oportunidades para trazer um ensinamento, para também confrontar as mentiras e enganos dos fariseus, né? Que se gloriavam pela questão de serem descendentes de Abraão. E isso tem um papel de fundo muito importante nessas palavras de Jesus, porque Jesus na verdade quer trazer daquela mulher aquela fé que realmente existia nela. Jesus sabia do coração daquela mulher e era interessante que as palavras dela, as atitudes dela pudessem expressar essa fé que é capaz de impressionar a Deus e assim ensinar também aqueles que estavam perto dele, principalmente aos seus discípulos, né, a respeito da própria fé, né? E o que nós podemos aprender aqui diante dessas palavras? Jesus, como já estamos entendendo, Jesus tem uma intencionalidade de fazer com que
essa fé viesse à tona para o esclarecimento das pessoas e viesse assim ensinar aos próprios discípulos que tipo de fé que agrada a Deus. Então, e quando a mulher então, de forma perseverante, sem desistir, fala com Jesus, não com um tom de ofensa ou rebatendo as palavras de Jesus, mas sim com atitude de perseverança e também de convicção, de certeza, de sinceridade. Ela chega para Jesus e diz, mas se os filhos não podem deixar de ser alimentados e tirar deles para dar para os cachorrinhos, mas os cachorrinhos também se alimentam das migalhas, daquilo que cai da mesa. Aquela está nos trazendo também essa compreensão da própria graça salvadora de Jesus, seu caráter universal, ou seja, até os estrangeiros, aqueles que são gentios, que não são necessariamente descendentes de Abraão, também poderiam ser alcançados pela graça salvadora de Jesus Cristo. E foi isso que aconteceu também com aquela mulher, além de ser abençoada com a cura, com a libertação da sua filha pelas palavras de Jesus. E assim, queridos, nós podemos tirar mais 3 coisas em relação, 3 lições para nosso coração em relação a essa história, a esse encontro dessa mulher com Jesus Cristo. Que primeiro a questão da perseverança. Nós precisamos pedir perseverança. Precisamos ter perseverança em buscar ao Senhor. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo que tem nos mostrado quem são os verdadeiros cristãos realmente comprometidos com Deus. Às vezes é um tempo desesperador, até para os líderes, para pastores, aqueles que estão apacentando suas ovelhas, até porque é próprio dos últimos tempos a ficar mais visível a diferença entre joio e trigo, entre os que são realmente comprometidos e os que não são, né? E isso para nós é um pouco difícil de encarar e às vezes meio complicado para o nosso coração, porque nós queremos que todos que estão ali realmente fiquem firmes no Senhor, mas é próprio que nos últimos tempos muitos na verdade desistirão do Senhor. É próprio dos últimos tempos que muitos vão realmente mostrar aquilo que realmente está no coração deles. Porque Jesus ele quer tirar toda a hipocrisia do meio do seu povo. Jesus ele quer trabalhar para que sejamos realmente um povo verdadeiro em ações e palavras. E muito mais Deus quer usar tempos difíceis e desesperadores para poder provar a nossa fé, como aconteceu na história dessa mulher e que vai acontecendo nos dias que vão se aproximando à volta de Jesus Cristo. Como é que está a sua fé, meu irmão? Diante dos desesperos que esse tempo produz em nosso coração, você está mais firme no Senhor ou está, na verdade, se esmorecendo dia a dia? Como está a sua fé, o seu compromisso com Deus? Você tem perseverado em buscar e servir ao Senhor? Segunda coisa importante, vemos aqui a sinceridade. As nossas orações diante de Deus realmente têm sido verdadeiramente sinceras, têm vindo do fundo do nosso coração, têm brotado de dentro do nosso ser. Porque Jesus não quer hipocrisia, não são belas palavras, não é pelo muito falar e repetições, não é pelo que impressiona as pessoas que Deus receberá a nossa oração, mas aquilo que vem do nosso coração de maneira sincera e verdadeira. Perseveramos, somos sinceros. E terceiro, a convicção. Essa mulher tinha convicção de que aquele Jesus era o Messias prometido, e ela não abriria mão de buscar outra alternativa mesmo diante do seu desespero, por causa do desespero de muitas pessoas. Muitas pessoas têm buscado respostas em vários lugares, às vezes começa a ir pelo caminho certo, a busca do Jesus que realmente cura, liberta e salva, mas aí, porque às vezes as palavras de Jesus não condizem com aquilo que aquela pessoa quer ou deseja, talvez de uma maneira egoísta ou numa resposta imediata à situação de desespero, então ela abre mão de trilhar no caminho do Senhor e começa a buscar outras quaisquer alternativas, menos o caminho da verdade. Por isso, a convicção é importante. Além da perseverança e a sinceridade, a convicção na palavra do Senhor. Quanto mais entendemos a respeito de Deus em Sua palavra, conhecemos ao Senhor e só podemos fazer isso através da Sua palavra, é que as nossas orações serão realmente, a nossa fé será muito mais verdadeira diante do Senhor. A nossa fé será uma fé que impressionará o Senhor, tocará o coração de Deus, porque estamos cheios da palavra
de Deus. Se estivermos cheios da palavra do Senhor, nós haveremos de pedir conforme a vontade de Deus, que é perfeita, agradável. É a melhor, a perfeita e agradável é a vontade de Deus, né? Então, quanto mais conhecemos ao Senhor, mas quando nós então haverá um crescimento, a maturidade na nossa vida espiritual, porque não buscaremos ao Senhor simplesmente por aquilo que Ele pode nos dar, buscaremos ao Senhor por aquilo que Ele é. E isso fará toda a diferença no nosso compromisso com Deus. Que esse tempo, na minha vida e na sua vida, nos produza uma fé cheia de perseverança, sinceridade e convicção, e que produzirá em nós cristãos verdadeiramente comprometidos com o Senhor, independente de qualquer situação, independente de qualquer circunstância. Não iremos nos abalar, não também nos iremos abalar diante de frases negativas, de palavras negativas, de situações em que as pessoas que estão ao nosso redor nos falam, porque a nossa fé estará firmada no Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude a colocar em prática a sua palavra. Esse é o tempo que Deus está permitindo em todo o mundo, no Brasil e no mundo, para de fato estar a peneirar e mostrar quem são aqueles que realmente são comprometidos com o Senhor. E se você está vendo pessoas que há muito tempo têm estado participando da igreja, mas agora está vendo que realmente a fé está esmorecendo ou desanimando, é momento de você orar por essas pessoas, orar pelo seu irmão, pela sua irmã, por aqueles que estão com a fé fraca. Talvez, se você se encontra nessa situação, é um tempo também de arrependimento, de confessar os pecados, ser sincero diante do Senhor e dizer: Deus, aqui está a minha vida, meu coração, o que realmente falta em mim, o que precisa ser mudado dentro de mim, o que precisa ser tirado do meu coração para que eu possa agradar ao Senhor. Porque quando nós de fato agradamos ao Senhor, quando nós estamos vivendo na vontade do Senhor e agindo com perseverança, sinceridade, né, e convicção, irmãos, venha o que vier, estaremos sempre com o Senhor. Venha o que vier, não abriremos mão da nossa fé no Senhor. Venha o que vier, nós estaremos firmes na palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe firme em nosso coração, nele, no nome de Jesus. Vamos orar neste momento, e agora é o momento que nós vamos orar por vários pedidos. Alguns irmãos têm compartilhado pedidos de oração, né? E irmã Amélia, Maria Amélia está aí, Deus abençoe a irmã. Também a irmã Damares, Deus abençoe, né, a sua família. Aqui já temos 3 famílias aí, outros irmãos estão entrando e participando, que Deus abençoe. Estaremos orando por suas vidas, e é um tempo especial que nós precisamos de fato clamar ao Senhor. Eu quero que você esteja comigo, se você puder, em oração comigo neste momento. Estaremos trazendo os diversos pedidos diante do Senhor, e que durante a semana venhamos a continuar a orar também por esses pedidos, clamando ao Senhor no nome de Jesus. Amém? Senhor, nós queremos nesta manhã de uma forma muito agradecidos chegar à Tua presença, Senhor, porque como diz a Tua palavra em Romanos 5, capítulo 5, versículo 1, que nós temos acesso pela fé ao trono da graça, e que podemos, através da perseverança, estar alimentando a nossa vida contigo, adquirindo experiência, e por fim, Senhor, teremos esperança fortalecida no Senhor, Pai, porque o Teu Santo Espírito também foi derramado nos nossos corações. E crendo na ação do Espírito de Deus sobre nossas vidas, suplicamos força, suplicamos graça do Senhor para buscarmos sempre a Tua presença. Deus, o estar contigo é o desejo do nosso coração dia após dia. Mas situações, adversidades, ó Pai, problemas, lutas constantes, diárias, próprias dessa vida, Senhor, tentam também nos impedir, ou então tentam, na verdade, nos desanimar
no nosso compromisso e fé com o Senhor, mas nós estamos nos firmando, Senhor, a cada dia em Ti, buscando ao Senhor oração, buscando na Tua palavra direção, nos alimentando da Tua palavra, Senhor. Pedimos misericórdia ao Senhor nesta manhã, porque nós de fato carecemos do Senhor em nossas vidas, Senhor. Quantos estão ao nosso redor, Senhor, que têm desanimado na fé, Senhor? Tem sido um tempo, Senhor, em que o Senhor quer avivar a Tua igreja e ao mesmo tempo, Senhor, temos percebido, Senhor, aqueles cristãos que na verdade precisam firmar-se verdadeiramente no Senhor, Pai. Deus tem sido alvo de preocupações de muitos líderes, Senhor, mas nós cremos que o Senhor é o dono da obra e que o Senhor de fato está revelando e mostrando aqueles que realmente estão comprometidos contigo. Oramos ao Senhor para que o Senhor nos dê todo o entendimento, a fim de não deixarmos, ó Pai, de proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, de ensinar com perseverança, Senhor, de pregar o genuíno Evangelho, porque essa mensagem da Tua palavra, genuína e verdadeira, é o que firma aqueles que amam ao Senhor, Pai. Não à base de enganos, ó Pai, de falsas promessas, mas daquilo que diz a Tua palavra, Senhor. Como diz também que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, Senhor. Obrigado, Pai. Essa fé em Ti, Senhor, tem nos feito nos comprometer e amadurecer diante das tempestades da vida, Senhor. E por isso suplicamos as Tuas misericórdias. Queremos orar em Tua presença, colocando as nossas famílias em Tuas mãos, inicialmente a minha família e dos irmãos aqui da Igreja Batista Boas Novas. Já temos alguns dos irmãos que já estão aqui, nosso irmão Luiz, nossa irmã Maria Melo, nossa irmã Damares e os demais irmãos que estão presentes, estarão presentes posteriormente, como outros irmãos, amigos e conhecidos que estarão participando também dessa live de oração. Deus, que o Senhor manifeste a Tua graça e misericórdia sobre cada lar, sobre cada família, em nome de Jesus Cristo. Tu sabes os problemas que cada lar tem enfrentado, Pai. Problemas de relacionamento, talvez de enfermidade, problemas, ó Pai, nos casamentos, problemas do relacionamento entre pais e filhos, ó Pai, discordâncias e rebeldia, talvez problemas de vícios, ó Pai, problemas de pecados ocultos, drogas e tantos outros problemas que talvez tem permeado muitas das famílias que estão buscando ao Senhor neste momento, ó Pai querido, Senhor. Quantas famílias cristãs estão passando por momentos de tribulação, Senhor. Quantos dos nossos ainda não conhecem a Ti, Senhor, verdadeiramente, parentes, conhecidos, ó Pai, que nós amamos, mas ainda não Te conhecem, não servem ao Senhor e estão perdidos em seus pecados. Clamamos a Ti, Senhor, manifeste a Tua salvação no nome de Jesus Cristo. As pessoas que estão no nosso cartão-alvo de oração, Senhor, Deus, clamamos pela Tua misericórdia, abençoe essas vidas, alcança com a Tua graça salvadora, Senhor. Quantos conhecemos que estão ainda buscando, Senhor, uma libertação, assim como na filha dessa mulher cananeia que lemos a Tua palavra, que estava endemoniada. Quantos ainda precisam de uma libertação? Quantos ainda precisam, Senhor, verdadeiramente conhecer? Quantos ainda estão num processo de uma santificação, mas tem sido, na verdade, alvos das acusações do inimigo tantas vezes, Senhor, porque o inimigo vem para nos acusar com as suas mentiras, Senhor, com os seus enganos, ó Pai, e às vezes nos encontramos, ó Pai, à mercê das acusações, das setas do inimigo, mas fortalece, Senhor, nos fortalece em Sua palavra, para que, convictos de quem Tu és em nossas vidas, prossigamos de vitória em vitória, de glória em glória em Tua presença, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Colocamos diante de Ti, Senhor, a situação do nosso Brasil e do mundo diante desta pandemia. Clamamos a Ti que traga, Senhor, a solução, a vacina e aquilo que venha, na verdade, trazer fim a esse tempo de isolamento, esse tempo de distanciamento social, e assim as coisas possam, pelo menos, normalizar-se de uma certa forma, Senhor. Deus, a Tua igreja também tem sofrido, Senhor.
A tua liderança tem sofrido, Senhor, em todo o mundo diante disso, Senhor querido. A rotina, Senhor, tem sido mudada na vida de muitos e muitos, ó Pai. Não somente das igrejas, Senhor, na vivência da fé, na comunhão com os irmãos, mas também na rotina dos nossos filhos, na rotina, Senhor, das pessoas em nossa casa, dos que estudam, Senhor, nas escolas e faculdades. Como tem sido difícil, Senhor, para eles. Que o Senhor possa estar dando graça e entendimento, Senhor querido. Ó Deus, diante das escolas que estão fechadas, dessas aulas que são à distância, como tem sido difícil para os nossos filhos, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, para as nossas crianças, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai querido. No nome de Jesus Cristo, dê graça a cada um de nós, pais, para podermos agir de uma maneira eficaz neste momento, na direção do Senhor. Tenha misericórdia das famílias, ó Pai, que não conhecem ao Senhor, das famílias que estão sofrendo por conta de alguma enfermidade, líderes também, pastores, Senhor, conhecidos nossos, parentes que estão enfermos, que estão talvez internados, que estão em hospitais, que estão com essa Covid. Deus, que o Senhor tenha misericórdia. Quantos amigos e conhecidos nossos estão, Senhor, doentes, estão acamados, ó Pai, tenha misericórdia, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Oramos também em favor de todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, atendentes, todos que também estão direta e indiretamente envolvidos no cuidado com as pessoas. Pedimos a Tua bênção, a Tua misericórdia, a Tua proteção, Senhor. Pedimos sabedoria e temor de Deus ao coração dos nossos governantes, aqueles que foram revestidos, Senhor, dessa autoridade a nível municipal, estadual, federal, em todas as áreas do poder. Que o Senhor possa estar agindo, Senhor, para que haja uma administração consciente e responsável dos recursos, ó Pai, e ao mesmo tempo na busca das soluções e decisões necessárias que venham a ser ao bem de toda a população. Deus querido, Deus tenha misericórdia, Senhor. Ouve o clamor, Pai querido, ouve o clamor. Quantas famílias enlutadas, quanto sofrimento, choro e lágrima por parte de tantos que perderam seus entes queridos, ó Pai, aqueles que estão no leito do hospital, e não somente diante dessa enfermidade, mas de tantas outras, ó Pai, pessoas que estão carecendo de uma resposta, que estão em hemodiálise, em outras situações que são tão difíceis, ó Pai querido, tão delicadas, ó Pai, que na verdade somente pelo milagre do Senhor, e cremos que o Senhor pode levantar, o Senhor pode operar os Teus milagres, o Senhor pode usar a Tua igreja em oração, Senhor. Clamamos, Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor. Colocamos diante do Senhor esses pedidos, que ainda não são todos aqueles que estão realmente em nosso coração, mas o Senhor sabe de tudo que nós precisamos, sabe do que tem sido o clamor de todos nós nesse tempo tão difícil, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Firma aqueles que estão fracos na fé, Senhor. Dá uma experiência de conversão, dá uma experiência com a Tua palavra. Permita, Senhor, que haja verdadeiramente, Senhor, um avivamento no meio do Teu povo, Senhor. Abençoe também a obra missionária, Pai querido. Pedimos, ó Pai, que o avanço da Tua obra seja contínuo, que isso não venha impedir, pelo contrário, que nos motive a nos envolver com a obra missionária, a orar, a interceder, a ofertar, a nos envolver e a enviar obreiros para os Teus campos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Colocamos essa semana diante do Senhor, pedindo Tuas bênçãos, Tuas misericórdias sobre nossas vidas, em tudo que fizemos, no nosso trabalho, junto com o cuidado da nossa família, com aqueles que estão ao nosso redor. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, que somos Tua igreja, para que possamos refletir verdadeiramente a luz de Cristo Jesus para aqueles que estão nas trevas, perdidos, sem direção, Senhor. Deus, nós Te exaltamos, Te glorificamos, ó Pai. Colocamos, ó Pai, cada igreja do Senhor comprometida com a Tua palavra diante de Ti. Que o Senhor fortaleça, edifique, Senhor, prepare cada vez mais, abençoe cada líder, Senhor, cada pastor, cada família pastoral, missionária, a fim de que eles possam ter
Tem do Senhor toda a provisão, todo o cuidado, direção, fortaleza, Senhor, porque eles são pessoas também indispensáveis nesse tempo em que as pessoas estão profundamente desesperadas, ó Pai querido. É o Senhor que fortalecerá seus filhos e teus servos, ó Pai querido, e levanta nesse tempo homens e mulheres comprometidos com a Tua palavra, Senhor, que não se dobrem diante de Baal, que não se dobrem diante das circunstâncias, que não se dobrem diante dos problemas, mas que se curvem tão somente diante do Senhor Jesus Cristo, que andem de joelhos na dependência do Senhor Jesus, na dependência do Espírito Santo. Nós te agradecemos, nós colocamos esse dia nas tuas mãos, toda essa semana diante de Ti. Nós te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus abençoe a sua família e o seu lar. Obrigado por ter estado conosco nesse tempo, nesse instante, e que a palavra do Senhor continue a falar contigo durante toda essa semana. Nos encontraremos na próxima terça-feira, mas também nos encontraremos nas programações da nossa igreja. Esteja junto da sua igreja, com seu pastor, com seu líder, buscando ao Senhor, né? Se colocando diante de ti. Essa semana será ainda uma semana de oração, culto de oração, relógio de oração. Clame ao Senhor, busque ao Senhor, participe das escolas bíblicas, participe dos cultos de sua igreja, esteja presente, talvez não sei, em algumas igrejas ainda presencial ou não, mas se envolva, participe, valorize, ajude, né? Promova o trabalho da evangelização, da proclamação do Evangelho de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, seu lar, sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe.